O bebedouro é exclusivo para clientes, senhor. O banheiro público fica na praça, a 2 quadras daqui. Por favor, não molhe o chão da minha agência com essas botas sujas de barro. A frase cortou o ar-condicionado gelado do banco como uma faca afiada. Carlos parou com um copo de plástico vazio na mão, a garganta seca pedindo por uma gota de alívio, enquanto o gerente, um homem jovem de terno impecável e olhar arrogante, apontava para a porta giratória. O silêncio que se instalou no salão foi ensurdecedor. Dezenas de olhos se voltaram para o senhor de chapéu de aba larga e camisa xadrez desbotada. Não era apenas a sede que doía naquele momento. Era a dor de ser tratado como um nada, como se toda uma vida de trabalho árduo, de sol a sol, não valesse nem um copo de água filtrada. Carlos sentiu o rosto queimar, não pelo sol da roça, mas pela vergonha imposta por alguém que não conhecia sua história. Ele baixou os olhos, sentindo o peso do julgamento de cada pessoa naquela fila, que o via apenas como um estorvo, um caipira atrapalhando o fluxo da modernidade. O que César, o gerente de postura altiva, não podia imaginar é que aquele homem humilde não estava ali para pedir esmola. Ele não sabia que, no bolso daquela calça de ensurrada, havia um documento que mudaria o destino daquela agência para sempre. Até que Carlos levantou a cabeça. Ele não gritou, não xingou. Apenas sorriu, um sorriso triste, mas firme. Ele sabia algo que ninguém ali sabia. O senhor tem certeza de que não posso beber dessa água? Perguntou Carlos, com a voz rouca, mas calma. Tenho certeza absoluta. Circulando, por favor, respondeu o gerente, virando as costas. Foi nesse momento que o destino começou a cobrar a conta da arrogância. O gerente tremeu, suas pernas vacilaram e a cor sumiu de seu rosto quando, minutos depois, a tela do computador revelou a verdade que as roupas simples escondiam, um saldo de 12 milhões de reais, fruto da maior venda de gado da história da região. Mas antes de contarmos como esse gerente presunçoso teve a maior lição de sua vida e como Carlos reagiu a essa humilhação, eu tenho um pedido especial para você. Se você acredita que a humildade é a maior riqueza que um homem pode ter, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam dessa lição. Aproveite e comente aqui embaixo. Qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal. Aqui, trazemos histórias que tocam a alma e ensinam valores que o mundo moderno está esquecendo. Agora, prepare o seu coração. Vamos voltar ao início desse dia, lá na fazenda, para você entender como tudo aconteceu. O sol ainda nem tinha rasgado o horizonte no leste quando Carlos já estava de pé. O cheiro do café fresco, coado no pano por ele mesmo, invadia a cozinha simples da sede da fazenda Boa Esperança. Era uma casa antiga, de paredes grossas e janelas de madeira maciça, que guardava as memórias de 4 gerações. Não havia luxo ali, pelo menos não o tipo de luxo que se vê nas revistas de decoração da cidade grande. O chão era de cimento queimado, vermelhão, sempre limpo e encerado, e a mesa era uma prancha única de peroba, cercada por bancos longos onde cabia muita gente, embora agora, na maior parte dos dias, apenas Carlos se sentasse ali. Ele tomou o primeiro gole do café forte, sem açúcar, sentindo o calor descer pelo peito e acordar o corpo para mais um dia. Mas aquele não seria um dia qualquer. Carlos olhou pela janela, observando os currais lá fora. Estavam vazios. O silêncio, que normalmente trazia paz, naquela manhã trazia uma mistura de nostalgia e alívio. Durante 50 anos, aqueles currais estiveram cheios de gado Nelore, a paixão de sua vida, o sustento de sua família e o resultado de muito suor. Na semana anterior, o último lote havia sido embarcado. Foram dezenas de caminhões boiadeiros subindo e descendo a estrada de terra, levantando poeira e levando embora o trabalho de uma vida inteira. Aos 72 anos, com os joelhos reclamando a cada mudança de tempo e as mãos calejadas que já não tinham a mesma força de antes, Carlos decidiu que era hora de parar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele havia vendido tudo. Cada cabeça de gado, cada bezerro, cada touro reprodutor. A negociação fora longa e cansativa. Empresários da capital, homens de terno que não sabiam diferenciar um pé de milho de um pé de cana, vieram com suas pastas de couro e calculadoras. Eles tentaram barganhar, tentaram diminuir o valor do rebanho, mas Carlos conhecia o peso do seu gado. Ele conhecia a genética apurada, o trato no pasto, a saúde de cada animal. No fim, o valor acordado foi astronômico. Carlos colocou a xícara na pia e caminhou até o quarto. Abriu a gaveta do criado mudo e tirou um envelope pardo. Dentro dele,
Estava o comprovante de depósito provisório e os documentos que precisavam ser assinados e validados presencialmente no banco para que o montante total ficasse disponível para investimento. O valor final da venda, somado às economias de anos que ele mantinha em aplicações conservadoras, totalizava 12 milhões de reais. 12 milhões. O número parecia abstrato. Para ele, riqueza sempre foi ver o pasto verde depois da chuva, ver o gado gordo, ter saúde para levantar cedo. Dinheiro no banco era apenas uma ferramenta, não um objetivo. Ele olhou para o espelho no armário. Viu um velho de rosto curtido pelo sol, com rugas profundas que desenhavam o mapa de sua existência. Vestiu sua melhor camisa xadrez, aquela que usava para ir à missa, mas que já estava com o colarinho um pouco gasto. Calçou as botas de couro, velhas companheiras de estrada, que, por mais que ele limpasse, sempre traziam um pouco da terra vermelha nas costuras. Carlos, disse ele para o seu reflexo. Hoje você vai virar doutor de dinheiro. Quem diria? Ele pegou o chapéu de feltro, que tinha uma mancha de suor na fita, e o colocou na cabeça. Para ele, estar bem vestido significava estar limpo e decente. Ele não via necessidade de comprar roupas novas só para ir à cidade. A dignidade de um homem, seu pai sempre dizia, está no cumprimento de sua palavra, não no tecido que cobre seu corpo. Saiu de casa e trancou a porta com a chave grande de ferro. O ar da manhã estava fresco, e os pássaros cantavam nas árvores frutíferas do quintal. Ele caminhou até a garagem onde repousava sua caminhonete, uma F1000 do início dos anos 90. A lataria tinha alguns amassados e a pintura estava queimada no capô, mas o motor funcionava como um relógio suíço. Ele girou a chave e o motor a diesel rugiu, um som que para ele era música. A viagem até a cidade levaria cerca de 1 hora. A estrada de terra estava ruim, cheia de costelas de vaca devido a chuvas recentes, o que fazia o veículo trepidar e levantar poeira, mesmo com as janelas fechadas. A poeira fina, aquele talco vermelho típico da região, sempre encontrava um jeito de entrar. Enquanto dirigia, Carlos pensava no que faria com aquele dinheiro. Ajudaria o hospital do câncer da cidade vizinha, com certeza. Reformaria a igreja da vila. Ajudaria alguns ex-funcionários leais a comprarem suas próprias terrinhas. Ele não tinha filhos, sua amada esposa havia partido há 5 anos, e a solidão às vezes era sua única companheira nas noites longas. O dinheiro, pensou ele, serviria para fazer o bem, não para ostentar. Ao chegar no asfalto, o calor começou a aumentar. O ar-condicionado da velha caminhonete já não funcionava há anos, e ele abriu a janela, deixando o vento quente bater em seu rosto. O trânsito na entrada da cidade estava caótico. Carros novos, motos zigue-zagueando, buzinas. Carlos sentiu um aperto no peito. Ele não gostava da cidade. Sentia-se um peixe fora d'água naquele mar de concreto e pressa. Estacionou a caminhonete a algumas quadras do banco, pois era difícil achar vaga para um veículo daquele tamanho no centro. Desceu, bateu a porta com força para garantir que estava fechada, e começou a caminhar. O sol do meio-dia castigava. O asfalto irradiava um calor que parecia derreter a sola das botas. A cada passo, a poeira da estrada que estava impregnada em suas roupas parecia se destacar mais em meio aos ternos e vestidos dos passantes. As pessoas desviavam dele, algumas com olhares de desprezo, outras com indiferença. Carlos apenas seguia, com seu envelope pardo debaixo do braço, focado em sua missão. Sua garganta começou a secar. O calor era intenso, e a idade fazia com que a desidratação chegasse mais rápido. Ele precisava de água. Ao avistar a fachada imponente do banco, com seus vidros espelhados e a porta giratória, ele suspirou. Sabia que ali dentro encontraria o frescor do ar-condicionado, mas também sabia que encontraria os olhares tortos. O que ele não sabia era que aquele dia ficaria marcado não pela transação financeira, mas pela prova de fogo que sua humildade enfrentaria. Ele ajeitou o chapéu, limpou o suor da testa com as costas da mão e seguiu em frente, sem imaginar que o simples ato de pedir um copo d'água se transformaria em uma guerra de valores. A fachada da agência bancária era uma fortaleza de vidro e metal, refletindo o sol impiedoso do meio-dia. Para Carlos, acostumado com as porteiras de madeira e as cercas de arame liso, aquilo parecia mais uma prisão do que um lugar de negócios. Ele parou por um instante na calçada, observando o fluxo de pessoas que entravam e saíam. Homens engravatados falavam ao celular com expressões preocupadas. Mulheres com sapatos de salto alto batiam os pés no piso de granito com pressa. Ninguém sorria. Parecia que o dinheiro, em vez de trazer felicidade, trazia apenas preocupação. Carlos respirou fundo,
sentindo o ar quente e poluído da avenida encher seus pulmões, tão diferente do ar puro da fazenda. Ele precisava entrar. Apertou o envelope pardo contra o corpo, como se protegesse um segredo, e se dirigiu à porta giratória. Foi o primeiro embate. Ele colocou o celular antigo e o molho de chaves na caixinha de metal ao lado, como indicava a placa, e empurrou o vidro. A porta travou. Um apito estridente soou, fazendo com que todos no saguão olhassem para a entrada. Carlos recuou, confuso. Ele olhou para os bolsos. Havia esquecido o canivete. Um pequeno canivete suíço que carregava no bolso há 30 anos, útil para descascar uma laranja ou cortar uma corda. Para ele, era uma ferramenta. Para o banco, era uma arma. O senhor precisa tirar todos os metais, meu senhor. Gritou o segurança de dentro, sem se aproximar, apenas gesticulando com impaciência. Carlos retirou o canivete, colocou na bandeja e tentou novamente. A porta travou de novo. O apito soou mais alto, mais irritante. As pessoas na fila atrás dele começaram a resmungar. Vamos logo, vovô, ouviu alguém dizer. Tem gente trabalhando aqui. O segurança, um homem corpulento chamado João, aproximou-se. Diferente do que a postura rígida sugeria, João tinha um olhar cansado. Ele olhou para Carlos, viu as botas empoeiradas, o chapéu na mão, a camisa simples. Por um momento, Carlos esperou uma grosseria, mas João apenas suspirou. É a fivela do cinto, senhor. Ou a bota, se tiver biqueira de metal, disse João, com a voz baixa, quase no sussurro para não chamar mais atenção. É a bota, meu filho, respondeu Carlos, constrangido. Tem aço na ponta, para proteger o pé do casco do boi. Eu vou liberar a porta lateral para o senhor. Mas vai ter que passar pelo detector manual, disse João, apertando um botão em seu rádio comunicador. A porta de vidro lateral se abriu com um zumbido. Carlos entrou, sentindo o alívio imediato do ar-condicionado gelado. O contraste térmico foi tão violento que ele sentiu um leve arrepio e uma tontura momentânea. O suor em suas costas esfriou instantaneamente, colando a camisa na pele. João passou o detector manual pelo corpo de Carlos. O aparelho apitou na altura das botas. Tudo certo. Pode pegar suas coisas, disse o segurança, indicando a bandeja onde estavam o celular, as chaves e o canivete. Carlos recolheu seus pertences com as mãos trêmulas. Ele odiava ser o centro das atenções e sentia os olhares queimando suas costas. Enquanto guardava o canivete no bolso, percebeu o ambiente ao seu redor. O banco estava lotado. As filas para os caixas eletrônicos davam voltas, e a área de atendimento gerencial estava repleta de pessoas sentadas em sofás de espera. Ele precisava falar com o gerente geral. Não era uma questão simples de saque ou depósito. Era uma transferência de alto valor e a aplicação de fundos que exigiam assinaturas específicas. Ele se dirigiu ao totem de retirada de senhas. Haviam várias opções na tela sensível ao toque. Caixa, atendimento pessoa física, atendimento pessoa jurídica, seguros. Carlos hesitou. Seus dedos grossos e calejados pairaram sobre a tela. Ele não tinha muita intimidade com aquelas máquinas. Tentou apertar atendimento pessoa física, mas a máquina não respondeu ao toque seco de seu dedo. Tentou de novo, com mais força. Nada. Precisa de ajuda? Uma voz feminina, mas carregada de tédio, soou ao seu lado. Era uma funcionária jovem, vestindo um colete azul do banco, segurando um tablet. Ela nem olhou no rosto de Carlos. Seus olhos estavam fixos na tela do próprio aparelho. Eu preciso falar com o gerente, moça. É sobre um depósito grande, explicou Carlos, tentando ser gentil. A moça finalmente levantou os olhos. Ela escaneou Carlos de cima a baixo. Viu o chapéu velho, a camisa xadrez, a calça jeans gasta e as botas sujas. Um sorrisinho de canto de boca apareceu, um sorriso que Carlos conhecia bem, o sorriso da descrença. Depósito grande? Ela repetiu, com um tom de ironia. Olha, senhor, para depósitos o senhor pode usar o envelope no caixa eletrônico ali fora. Aceita até R$ 2.000 por envelope. Não, minha filha. Não cabe no envelope, disse Carlos, com simplicidade. A moça soltou uma risada curta, nasalada. Entendo. O senhor quer renegociar dívida? É no segundo andar. Ou é benefício do INSS? Se for prova de vida, é no guichê 4. Não é dívida, nem INSS. A paciência de Carlos estava sendo testada, mas ele manteve a educação que sua mãe lhe dera.
Eu vendi umas coisinhas e preciso falar com o gerente da conta para aplicar. A moça revirou os olhos discretamente, claramente achando que o velhinho estava confuso ou exagerando sobre a venda de algumas galinhas ou porcos. Tudo bem. Pegue essa senha aqui. Atendimento geral. Mas já aviso, a espera está de 2 horas. O gerente César está em reunião e depois tem horário de almoço. A máquina cuspiu um papelzinho branco. Senha G452. Carlos olhou para o painel eletrônico na parede. Chamavam a senha G380. Ele agradeceu à moça, que já tinha se virado para atender um homem de terno, mudando completamente a postura e o tom de voz para algo meloso e prestativo. Carlos sentiu a ferroada da diferença de tratamento, mas engoliu a seco. Procurou um lugar para sentar. Não havia cadeiras vazias. As poucas disponíveis estavam ocupadas por pessoas mexendo em celulares ou lendo revistas antigas. Ele encostou-se em uma pilastra, perto da área do café e da água. Sua boca estava seca como o deserto. A caminhada no sol, o estresse da porta giratória e o choque térmico o deixaram desidratado. Ele olhou para o bebedouro. Era um modelo novo, de aço escovado, com um galão de água cristalina em cima e copos descartáveis ao lado. Parecia um oásis. Ele só queria um gole. Apenas para molhar a palavra e acalmar o coração. Carlos deu um passo em direção à água. Foi quando viu a porta de vidro da sala da gerência se abrir. De lá saiu um homem jovem, alto, com um terno azul marinho que parecia ter custado mais do que a caminhonete de Carlos. O cabelo estava perfeitamente penteado com gel, e ele exalava um perfume forte. Era César, o gerente. Ele estava acompanhando um casal até a saída da área VIP, rindo alto de alguma piada sem graça. O olhar de César varreu o salão e, por um segundo, cruzou com o de Carlos. O sorriso do gerente desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de desagrado, como se tivesse visto uma mancha de sujeira em seu tapete persa. Carlos não recuou o olhar, mas sentiu desprezo. Ele voltou sua atenção para a água. Estava com sede. Muita sede. Ele estendeu a mão para pegar um copo plástico. Mal sabia ele que aquele simples gesto seria o estupim para uma das maiores humilhações de sua vida, mas também o início de sua maior vitória. O relógio digital na parede do banco marcava 12 horas e 45. 45 minutos haviam se passado desde que Carlos pegara sua senha, e o painel mal havia se movido. G392. Ainda faltava uma eternidade. Suas pernas, castigadas pelos anos de lida no campo e pelo reumatismo que a idade trouxe, começavam a latejar. O peso do corpo parecia dobrar enquanto ele permanecia encostado na pilastra fria de mármore. Mas a dor nas pernas era suportável. Ele estava acostumado com a dor física. O que incomodava de verdade era a sede. A boca estava pastosa. A língua parecia lixa contra o céu da boca. A cada engolida em seco, um desconforto áspero descia pela garganta. Ele olhava fixamente para o bebedouro a poucos metros de distância. A água dentro do garrafão transparente balançava levemente cada vez que alguém passava perto, criando reflexos que pareciam zombar de sua sede. Viu uma senhora bem vestida, cheia de joias, levantar-se, pegar um copo, encher até a borda, beber apenas um gole e jogar o resto fora no lixo. O desperdício fez o coração de Carlos apertar. Na roça, água era vida. Em tempos de seca, cada gota contava para o gado, para a plantação, para a sobrevivência. Ver aquela água límpida sendo descartada com tanto desdém era um pecado aos seus olhos. Ele decidiu que não podia mais esperar. A tontura estava voltando. Precisava se hidratar. Descolou as costas da pilastra e caminhou devagar até o bebedouro. Suas botas fizeram um barulho seco no piso polido, toque, 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 atraindo alguns olhares. Ele tentou andar o mais leve possível, tentando se fazer invisível, mas sua figura rústica contrastava demais com o ambiente estéril do banco. Chegou ao bebedouro. Esticou a mão calejada, com as unhas curtas e limpas, mas com a pele escurecida pelo sol, em direção ao dispensador de copos. Puxou um. O copo plástico branco parecia minúsculo em sua mão grande. Quando ele ia apertar o botão para liberar a água, sentiu uma presença ao seu lado. Não era uma presença amigável. Era uma sombra carregada de autoridade e impaciência. O senhor tem conta nesta agência? A voz veio de trás. Carlos se virou devagar. Era um dos assistentes do gerente, um rapaz que tentava imitar o estilo de César, o chefe, mas sem a mesma classe. Usava uma gravata frouxa e tinha uma prancheta na mão. Carlos piscou, confuso com a pergunta. Eu vim tratar de negócios.
Tenho a senha, disse ele, mostrando o papelzinho amassado em sua outra mão. O rapaz olhou para a senha e depois para Carlos com desdém. Senha de atendimento geral. Isso não prova que é correntista. O bebedouro é uma cortesia para clientes. Temos tido muitos problemas com... Ele fez uma pausa, olhando para as roupas de Carlos. Pessoas de fora entrando aqui só para usar o ar-condicionado e beber nossa água. Carlos sentiu o sangue subir para o rosto. Ele estava sendo confundido com um morador de rua ou um aproveitador. Ele, que tinha terras que se perdiam de vista. Ele, que gerava empregos e movimentava a economia da região. A vontade de responder à altura, de dizer quem era, surgiu forte em sua mente. Mas a humildade, aquela velha companheira, falou mais alto. Moço, é só um copo d'água. Eu estou esperando há quase 1 hora. Sou um senhor de idade. O assistente suspirou, como se estivesse fazendo um favor gigantesco. Tudo bem. Mas seja rápido. O gerente não gosta de aglomeração aqui no café. Carlos virou-se para o bebedouro, as mãos tremendo um pouco pela raiva contida. Apertou o botão. A água gelada caiu no copo. Ele levou aos lábios e bebeu de um gole só. O alívio foi imediato, mas o gosto amargo da humilhação desceu junto. Ele ia encher o copo pela segunda vez. Afinal, um copinho de café não matava a sede de um homem do seu tamanho, quando ouviu passos firmes se aproximando. Eram passos de dono. Algum problema aqui, Vinícius? Era César, o gerente geral. Ele havia saído de sua sala de vidro novamente e agora estava parado ali, com as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria, olhando diretamente para Carlos. Vinícius, o assistente, endireitou a postura imediatamente. Não, senhor César. Apenas estava orientando o senhor aqui sobre o uso das facilidades da agência. César deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Carlos. Ele cheirava a perfume caro e hortelã. Seus olhos frios analisaram o fazendeiro como se estivesse avaliando um móvel velho que precisava ser descartado. Orientando? César repetiu, com um tom de voz suave, mas perigoso. Já conversamos sobre a imagem da agência, Vinícius. Não podemos transformar o saguão em um albergue. Carlos segurava o copo vazio, sentindo-se pequeno. Eu só queria beber água, moço, disse Carlos, olhando nos olhos do gerente. Estou esperando para ser atendido. César soltou uma risada curta, sem humor. Atendido? Para quê? Descontar um cheque de aposentadoria? O caixa eletrônico faz isso. Pagar um boleto vencido? A lotérica faz isso. Aqui é uma agência Prime, senhor. Nosso foco são investimentos, grandes contas. Acho que o senhor está no lugar errado. Eu vim falar sobre investimentos, insistiu Carlos, com a voz firme, apesar da situação. César olhou para os outros clientes que assistiam à cena. Alguns sorriam, achando graça da situação, outros desviavam o olhar, constrangidos. O gerente sentiu que precisava reafirmar sua autoridade perante seu público. Investimentos. César disse a palavra como se fosse uma piada interna. Olha, senhor, qual o seu nome mesmo? Carlos. Senhor Carlos. A poupança pode ser aberta no guichê de entrada, com as estagiárias. Não precisa ocupar o espaço do saguão principal e nem beber a água destinada aos clientes premium. Por favor, se puder aguardar lá fora ou na área dos caixas eletrônicos, seria melhor. O cheiro de... César fez uma careta, cheirando o ar, terra, está incomodando alguns clientes. Foi um golpe baixo. Carlos sempre se orgulhou do cheiro da terra. Era cheiro de trabalho, de honestidade. Ser dito que seu cheiro incomodava foi como um tapa na cara. O bebedouro é exclusivo para clientes, senhor. O banheiro público fica na praça, a 2 quadras daqui. Por favor, não molhe o chão da minha agência com essas botas sujas de barro. César finalizou, apontando para a saída, repetindo a frase que ecoaria na mente de Carlos para sempre. Carlos sentiu uma lágrima de raiva se formar no canto do olho, mas não a deixou cair. Ele amassou o copo plástico em sua mão. O barulho de plástico quebrando soou alto no silêncio. Eu vou esperar minha vez, disse Carlos, baixo, mas audível. Tenho a senha. Tenho o direito. César estreitou os olhos. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém que parecia um roceiro sem instrução. O senhor pode esperar onde quiser, desde que não incomode. Mas já aviso, quando sua senha for chamada, se for para assuntos triviais que poderiam ser resolvidos na máquina, não ficarei feliz.
O gerente virou as costas e voltou para sua sala climatizada, batendo a porta de vidro. O assistente, Vinícius, deu um olhar de "eu avisei" e saiu de perto. Carlos ficou ali, sozinho, com o copo amassado na mão. João, o segurança, observava de longe, balançando a cabeça negativamente, com pena do velho. Mas ele não podia fazer nada. Precisava do emprego. O fazendeiro caminhou de volta para a pilastra. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. A postura curvada de cansaço deu lugar a uma rigidez de determinação. Ele não iria embora. Ele não iria desistir. Ele iria esfregar a verdade na cara daquele gerente arrogante, não com violência, mas com a força do seu trabalho. Ele olhou para o envelope pardo debaixo do braço. Ali dentro estavam os 12 milhões. E ele mal podia esperar para ver a cara de César quando aquele envelope fosse aberto. O relógio na parede parecia ter parado. Cada segundo que passava era uma tortura para as costas doloridas de Carlos, que permanecia de pé, firme como um poste de aroeira, recusando-se a desistir. Ao seu redor, o banco continuava com sua rotina frenética. Pessoas entravam e saíam, celulares tocavam, impressoras zumbiam. Mas, para Carlos, aquilo tudo parecia um teatro. Um teatro onde as roupas valiam mais que o caráter. Enquanto esperava, seus olhos observadores, treinados para achar bezerro perdido no meio do mato fechado, começaram a analisar o comportamento do gerente César. A sala de vidro do gerente era como um aquário, visível para todos no saguão. César não estava trabalhando em planilhas ou relatórios, ele estava fazendo social. Carlos viu quando um casal entrou na agência. O homem vestia um terno brilhante, relógio dourado grande no pulso, e a mulher usava óculos escuros de marca, mesmo dentro do ambiente fechado, carregando uma bolsa que parecia custar o preço de um trator pequeno. Eles não pegaram fila. Caminharam direto para a porta de vidro de César, que se abriu magicamente antes mesmo de eles tocarem a maçaneta. O sorriso de César se abriu de orelha a orelha. Ele se levantou, abotoou o paletó em sinal de respeito exagerado e estendeu as duas mãos para cumprimentar o casal. Ofereceu as cadeiras mais confortáveis, gesticulou para a assistente trazer café e água, aquela mesma água que fora negada a Carlos minutos antes. Carlos conhecia aquele casal. Eram os filhos do falecido coronel Tavares, de uma fazenda vizinha à sua. Ele sabia a verdade que as roupas de grife escondiam. A fazenda deles estava penhorada até a última cerca. Os carros importados eram alugados ou financiados em 60 vezes. Eles viviam de aparência, rolando dívidas, pegando empréstimo em um banco para pagar os juros de outro. Eram doutores de fachada, como o povo da roça costumava dizer. No entanto, para César, eles eram a realeza. O gerente ria alto das piadas do homem, servia mais café para a mulher, e tratava-os com uma deferência quase servil. Carlos sentiu um gosto amargo na boca, e não era apenas pela sede. Era o gosto da injustiça. Meu pai, sussurrou Carlos para si mesmo. O senhor sempre dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ele viu César pegar papéis, carimbar documentos sem nem ler direito, facilitando tudo para o casal. Provavelmente estava liberando mais um crédito que eles nunca pagariam. O sistema bancário, pensou Carlos, era estranho. Emprestava guarda-chuva quando fazia sol e tomava quando começava a chover. Para quem precisava de verdade, burocracia. Para quem tinha a cara da riqueza, tapete vermelho. Nesse momento, a barriga de Carlos roncou. Ele não comia nada desde o café da manhã, às 5 da madrugada. A fraqueza tentou dobrar seus joelhos, mas ele se segurou na pilastra. Ele fechou os olhos por um instante e lembrou-se de sua esposa, Dona Maria. Você é teimoso, Carlos, ela costumava dizer, rindo, enquanto curava algum machucado dele. Mas é essa teimosia que fez a gente vencer na vida. A lembrança do sorriso dela deu-lhe forças. Ele não estava ali apenas pelo dinheiro. Estava ali pela honra de sua família, pela memória de Maria, que costurava as próprias roupas e nunca deixou faltar comida na mesa de ninguém que batesse à porta deles. Se Maria estivesse viva e visse aquele gerente negando água a um sedento, ela, com sua doçura firme, teria dado uma lição de moral naquele rapaz que ele nunca esqueceria. Hoje eu vou fazer isso por nós, Maria, pensou ele. De repente, a porta da sala de César se abriu. O casal saiu, rindo, com o gerente acompanhando-os até a porta giratória, ignorando completamente a fila de pessoas reais que esperavam. Excelente negócio, Dr. Tavares, disse César, alto o suficiente para que todos ouvissem,
querendo mostrar que lidava com gente importante. Conte sempre conosco. Aqui no banco, parceiros como vocês têm prioridade máxima. O Dr. Tavares deu um tapinha nas costas de César. Você é o cara, Cezinha. Depois marcamos aquele churrasco. Assim que o casal saiu, a máscara de simpatia de César caiu instantaneamente. Ele passou a mão na testa, suspirou com ar de enfado e olhou para o relógio. Parecia irritado por ter que voltar ao trabalho comum. Ele olhou para o painel de senhas e depois para o saguão lotado. Seus olhos cruzaram com os de Carlos novamente. O velho fazendeiro ainda estava lá, imóvel, segurando seu envelope pardo. César franziu a testa. Ele esperava que o velho sujo tivesse desistido e ido embora. A persistência de Carlos parecia ofender o gerente pessoalmente. César fez um sinal para o caixa, indicando que acelerasse o atendimento para limpar o saguão logo. Ele queria ir almoçar. Queria se livrar daquela gente diferenciada que, na visão dele, poluía o visual moderno da agência. O painel eletrônico fez o barulho característico. Din-dom. Carlos olhou para a tela. G450. Faltavam apenas 2. O coração velho bateu mais forte no peito. A hora da verdade estava chegando. Ele ajeitou a camisa dentro da calça, limpou mais uma vez o suor da testa e preparou o espírito. Ele não sabia, mas César estava prestes a cometer o erro fatal de subestimar a pessoa errada no momento errado. O gerente achava que estava no controle, que era o rei daquele pequeno castelo de vidro. Mas um rei que não respeita seu povo acaba destronado. E o trono de César já estava balançando, ele só ainda não sentia o tremor. O que aconteceu nos próximos minutos foi algo que os funcionários daquele banco comentariam por anos em sussurros na copa. O som do painel eletrônico soou novamente, ecoando pelo saguão silencioso e tenso. Din-dom. Senha, G452. Guichê, gerência 1. Era a vez dele. Carlos respirou fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões cansados. Ele desgrudou-se da pilastra, sentindo as articulações estalarem levemente. Pegou o envelope pardo com firmeza, como um soldado empunha sua espada antes da batalha, e começou a caminhar. A distância entre a pilastra e a mesa de César era de apenas 10 metros, mas parecia uma maratona. Cada passo de suas botas pesadas no chão de granito atraía olhares. O som toque-toque era o único ruído no ambiente. As pessoas na fila pararam de mexer nos celulares para assistir. Havia uma tensão no ar, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. César, que estava sentado em sua cadeira ergonômica de couro, mexendo no computador, nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça quando Carlos entrou na sala de vidro. A porta estava aberta. Carlos parou diante da mesa. O gerente continuou digitando, ignorando propositalmente a presença do cliente. Era uma tática antiga de poder, fazer o outro esperar para mostrar quem manda. Carlos permaneceu em pé, segurando o chapéu com as 2 mãos na frente do corpo, em sinal de respeito, mas com a cabeça erguida. 1 minuto se passou. Depois 2. César atendeu o telefone fixo, falou brevemente com alguém sobre um almoço no restaurante japonês, riu, desligou. Só então, como se tivesse acabado de perceber que havia um ser humano à sua frente, ele levantou os olhos. O olhar de César era de puro tédio misturado com irritação. Pois não? Disse ele, seco, sem bom dia, sem senhor, sem sorriso. Bom dia, moço. Minha senha foi chamada, disse Carlos, com a voz rouca pela falta de água. César olhou para o papelzinho na mão de Carlos e depois para a tela do computador. Escute, o senhor Carlos, certo? César recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Eu vi que o senhor pegou uma senha de atendimento geral, mas esta mesa aqui é para clientes preferenciais e negócios de alto volume. Como eu disse lá fora, se for para ver saldo de aposentadoria ou renegociar o cheque especial, o senhor deve procurar o estagiário no balcão da entrada. Ele tem mais paciência para explicar essas coisas. Eu não vim ver saldo de aposentadoria, moço. E não tenho cheque especial, respondeu Carlos, calmo. Eu vim abrir uma conta e fazer uma aplicação. César soltou uma risadinha nasalada, balançando a cabeça como quem lida com uma criança teimosa. Aplicação. Certo. Olha, senhor Carlos, nossos produtos de investimento têm carência mínima e aporte inicial. A poupança, que deve ser o que o senhor procura, não rende nada hoje em dia. O senhor faria melhor guardando seu dinheiro embaixo do colchão ou comprando mantimentos para o mês. Não quero fazer o senhor perder seu tempo, nem o meu. Tenho clientes agendados.
Clientes grandes. Ele fez um gesto com a mão, como quem enxota uma mosca. Vá até o guichê 4. Diga que eu mandei a menina ver se consegue isentar a tarifa do seu cartão de débito. É o máximo que posso fazer pelo senhor hoje. Carlos não se moveu. Pelo contrário, ele puxou a cadeira de clientes à sua frente, uma cadeira estofada e confortável, e sentou-se devagar. O couro da cadeira rangeu sob seu peso. Os olhos de César se arregalaram. Ele não acreditava na audácia. Eu não disse para o senhor sentar. Eu disse para o senhor ir ao guichê 4. A voz do gerente subiu uma oitava, perdendo a compostura polida. E eu disse que vim tratar de negócios com o gerente. Carlos colocou o chapéu sobre a mesa de vidro imaculada. A mancha de suor e a poeira do chapéu contrastavam violentamente com a organização estéril da mesa de César. E até onde eu sei, o gerente é o senhor. Ou estou enganado? César ficou vermelho. A veia em seu pescoço saltou. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa, pronto para chamar a segurança. O senhor está testando minha paciência. Isso aqui é uma agência bancária, não a varanda da sua casa. Se o senhor não se retirar agora, vou chamar o segurança para acompanhá-lo. O João vai ter o maior prazer em colocá-lo para fora. O João é um bom homem, disse Carlos, abrindo o fecho do envelope pardo devagar. Ele me tratou com respeito, mesmo eu sendo um velho sujo de terra. Diferente do senhor. Respeito se conquista, senhor. E aqui, respeito se mede pelo tamanho da conta. César disparou, cruelmente. E olhando para o senhor, a única coisa que vejo é desperdício de ar-condicionado. Saia. Agora. Carlos parou de mexer no envelope. Ele olhou profundamente nos olhos de César. Naquele momento, não havia mais o caipira simples. Havia o homem que domou cavalos bravos, que enfrentou tempestades para salvar o rebanho, que negociou com os maiores frigoríficos do estado. Havia uma força ancestral em seu olhar que fez César, pela primeira vez, sentir um frio na espinha. O senhor tem razão, moço, disse Carlos, com a voz baixa e perigosamente calma. Respeito, nesse mundo torto de hoje, se mede pelo tamanho da conta. É uma pena que seja assim. Mas já que essas são as regras do seu jogo, vamos jogar. Carlos virou o envelope de cabeça para baixo. César estava com a mão no telefone, pronto para discar para a segurança. Seus dedos pararam no ar. De dentro do envelope, não saíram notas amassadas de R$10. Não saíram moedas. Saiu um maço de documentos timbrados, com carimbos de cartório, assinaturas reconhecidas e logomarcas de bancos internacionais e corretoras de gado. E no topo da pilha, um cheque administrativo. Um cheque largo, colorido, com vários zeros. César olhou para o papel. Seu cérebro demorou alguns segundos para processar o que seus olhos viam. Ele piscou. Apertou os olhos. Leu de novo. Foi nesse instante que o silêncio na sala se tornou absoluto. O barulho do ar-condicionado parecia um furacão. O mundo de César estava prestes a desmoronar, e a queda seria dolorosa. César paralisou. Sua mão, que estava suspensa sobre o telefone para chamar a segurança, começou a tremer levemente. Ele tentou engolir a saliva, mas sua boca estava subitamente tão seca quanto a de Carlos estivera minutos antes. Seus olhos estavam fixos no cheque administrativo que repousava sobre a mesa, entre o chapéu empoeirado e seu teclado de última geração. Ele conhecia aquele tipo de documento. Não era um cheque comum de talão. Era um cheque de ordem de pagamento bancária, emitido para grandes transações, garantido pelo próprio banco emissor. Era dinheiro vivo, seguro e imediato. Seus olhos percorreram os números. Ele contou os dígitos, rezando para estar vendo errado, para que fosse uma vírgula fora do lugar. 1, 2, 3, 6, 7. 12 milhões de reais. César sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas extremidades ficaram geladas. Ele leu o nome do beneficiário, Carlos da Silva. O mesmo nome que ele havia zombado. O mesmo homem a quem ele havia negado um copo de água de plástico. O mesmo caipira que ele ameaçara expulsar com a segurança. Isso é... César gaguejou. A voz arrogante e potente sumiu, substituída por um fio de voz trêmulo e agudo. É o resultado da venda da minha fazenda de gado. A fazenda Boa Esperança, completou Carlos, sem alterar o tom de voz, sem demonstrar alegria ou raiva. Apenas fatos. E esses outros papéis são os comprovantes de origem, as guias de imposto pagas e a transferência da custódia. Tudo legalizado, tudo limpo. Diferente da consciência de alguns.
César olhou para Carlos. Agora, ele não via mais a roupa velha ou a poeira. Ele via um gigante. Ele via a comissão que perderia. Ele via a meta do ano inteiro batida em um único dia, escorrendo por entre seus dedos. 12 milhões de reais em aplicação renderiam bônus, prêmios, viagens e promoções para o gerente da conta. Era o tipo de cliente que todo bancário sonhava em captar. E ele tinha acabado de mandar esse cliente beber água no banheiro da praça. Uma gota de suor frio escorreu pela têmpora do gerente, manchando o colarinho engomado de sua camisa cara. Senhor Carlos. César tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta dolorosa, um rictus de pânico. Eu peço 1000 desculpas. Acho que começamos com o pé esquerdo. Houve um terrível mal-entendido. Sabe como é, o dia a dia corrido, o estresse. Às vezes a gente não reconhece. A gente se confunde. O gerente levantou-se num pulo, derrubando a cadeira cara para trás. Vinícius! Gritou ele, com a voz falhando. Vinícius, traga água. Traga café. Traga aquele biscoito importado que está na minha gaveta. Rápido! As pessoas no saguão, que observavam de longe, não entenderam nada. Viram um gerente arrogante de repente correndo em volta do velho fazendeiro como um cachorro assustado. Vinícius, o assistente, veio correndo com uma bandeja, quase tropeçando nos próprios pés. Água gelada, Sr. Carlos? Ou prefere um expresso? Temos cappuccino também. César oferecia, as mãos trêmulas tentando organizar os papéis na mesa com cuidado excessivo, como se fossem relíquias sagradas. Carlos observou toda aquela movimentação com um olhar de pena. Ele não tocou na água que foi colocada à sua frente. Agora tem água? Perguntou Carlos. Tem. Tem quanta água o senhor quiser. Podemos pedir um almoço também, do melhor restaurante da cidade. Por conta da casa. César estava desesperado. Ele precisava consertar aquilo. Se aquele homem saísse por aquela porta com aquele cheque, sua carreira estaria acabada. O diretor regional saberia que ele perdeu uma conta de 12 milhões por puro preconceito. Carlos empurrou levemente o copo de cristal, não mais de plástico, para longe. Engraçado, disse o fazendeiro. Minha sede passou. Mas a minha memória, moço, essa é muito boa. Eu lembro que o senhor disse que eu sujaria o chão da sua agência. Não. Jamais. Eu estava brincando. Foi uma brincadeira de mau gosto, eu admito. O senhor sabe, humor de escritório. César estava suando em bicas agora. E disse que eu devia procurar o estagiário. O senhor é um cliente Prime Black. O senhor é dono dessa agência, praticamente. Eu mesmo vou cuidar pessoalmente de cada centavo seu. Vou conseguir as melhores taxas do mercado, fundos exclusivos que nem o Dr. Tavares tem acesso. César tentava usar a ganância como isca, achando que todos pensavam como ele. Carlos recolheu os documentos devagar, colocando-os de volta no envelope pardo. Cada movimento dele era acompanhado pelos olhos arregalados de César, que parecia estar vendo sua própria vida ser guardada naquele envelope. Moço, o dinheiro é importante. Ajuda a criar, ajuda a curar, ajuda a construir. Mas dinheiro não compra educação. E não compra caráter. Carlos levantou-se. César sentiu as pernas fraquejarem. Ele deu a volta na mesa e quase se ajoelhou na frente do fazendeiro. Senhor Carlos, por favor, não faça isso. Fique. Vamos conversar. Eu posso mudar suas taxas agora mesmo. Eu posso ser demitido se o senhor sair. Eu tenho família, tenho prestações. Prestações. Carlos colocou o chapéu na cabeça, ajeitando a aba. Todo mundo tem suas lutas, meu filho. O problema é quando a gente pisa nos outros para tentar subir. O tombo é sempre maior. Carlos virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. César ficou ali, parado, branco como papel, segurando a borda da mesa para não cair. O silêncio no banco era sepulcral. Todos tinham ouvido. Todos tinham entendido. Mas Carlos ainda não tinha terminado. Ele tinha mais uma coisa a fazer antes de sair daquele lugar. Algo que mudaria a vida de outra pessoa ali dentro. Ele parou no meio do caminho e olhou para a porta giratória, onde João, o segurança, olhava tudo com os olhos arregalados, sem entender a reviravolta. Seu João! Chamou Carlos, com a voz forte. O segurança deu um passo à frente, nervoso. Pois não, senhor? Carlos sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez.
O senhor pode me indicar onde fica o Banco do Povo? Aquele concorrente ali da esquina? João gaguejou, confuso, olhando para o gerente César que estava paralisado ao fundo. Fica logo ali, virando à direita, senhor. Obrigado, João. E, a propósito, Carlos tirou uma nota de R$ 100 do bolso da camisa, uma nota velha e dobrada. Tome um café. Por sua conta. O senhor foi o único que me viu como gente aqui dentro. João tentou recusar, mas Carlos colocou a nota na mão dele e fechou os dedos do segurança. Carlos saiu pela porta lateral, a mesma por onde entrou. O ar quente da rua bateu em seu rosto, mas dessa vez, parecia a brisa mais fresca do mundo. Ele se sentia leve. Lá dentro, o caos se instalou. Mas a história não acabou ali. O que Carlos faria no outro banco, e a surpresa que o destino reservava para César quando a diretoria regional descobrisse o ocorrido, seria a verdadeira virada dessa história. Porque a colheita, meus amigos, é obrigatória. E a safra de César seria amarga. Carlos atravessou a rua, sentindo o sol escaldante em suas costas, mas com a alma leve como uma pena. A raiva que sentirá minutos antes havia se transformado em uma determinação silenciosa. Ele caminhou até a esquina, onde a fachada de tijolinhos à vista do Banco Mercantil, o concorrente direto daquele prédio de vidro espelhado, parecia convidativa e menos intimidante. Não havia porta giratória com detector de metais sensível demais. Havia apenas uma porta larga de vidro, aberta, e um guarda simpático que acenou com a cabeça quando viu Carlos se aproximar. Boa tarde, meu senhor. Posso ajudar? Perguntou o guarda, notando que o velho fazendeiro parecia cansado e suado. Boa tarde, filho. Eu queria falar com o gerente. Mas... Carlos hesitou, olhando para as próprias botas sujas. Eu estou meio empoeirado da estrada. Não quero sujar o banco de vocês. O guarda sorriu. Não um sorriso de deboche, mas um sorriso de quem entende a lida. O chão a gente limpa, senhor. O banco é público. Pode entrar. O ar-condicionado está ligado. Vai refrescar o senhor. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para as feridas abertas pelo gerente César. Carlos entrou. O ambiente era mais simples, os móveis eram de madeira, e havia um cheiro de café fresco no ar. Ele nem precisou pegar senha. Um senhor de cabelos grisalhos, vestindo uma camisa branca sem gravata e mangas arregaçadas, viu Carlos parado perto da entrada e se levantou de sua mesa. Era Otávio, o gerente daquela agência. Otávio era conhecido na cidade por ser um homem à moda antiga, que fechava negócios no aperto de mão e conhecia o nome dos filhos de seus clientes. Senhor? Otávio aproximou-se, estendendo a mão. Sou Otávio, gerente daqui. O senhor parece que caminhou bastante sob esse sol. Aceita uma água? Um café? Carlos olhou para Otávio, incrédulo. Ninguém havia perguntado seu nome ainda. Ninguém sabia o que ele tinha no envelope. Otávio estava oferecendo água para um velho sujo, apenas por gentileza. Eu aceito uma água. Sim, seu Otávio. Por favor, a voz de Carlos embargou. Otávio não chamou um estagiário. Ele mesmo foi até o bebedouro, encheu um copo grande de água gelada e trouxe para Carlos. O fazendeiro bebeu em um gole só. Otávio, percebendo a sede, buscou outro copo imediatamente. Sente-se aqui, amigo. Descanse um pouco. Otávio puxou uma cadeira simples de madeira. O que traz o senhor à cidade hoje? Veio vender alguma coisa na feira? Carlos sentou-se, sentindo o corpo relaxar. Vim, seu Otávio. Vim vender. Sim. Vendi tudo que eu tinha. Otávio assentiu com respeito, imaginando que o senhor tivesse vendido uma pequena produção de queijos ou hortaliças. Que bom. O comércio está difícil. Vender é uma vitória. E o senhor quer abrir uma poupança para guardar o lucro? É muito perigoso andar com dinheiro vivo por aí. Eu quero aplicar, disse Carlos. Mas no outro banco ali da frente, o gerente disse que eu não tinha perfil. Disse que eu sujava o chão. A expressão de Otávio mudou. Ele franziu a testa, indignado. Isso é uma falta de respeito inaceitável. Não importa se é R$ 10 ou 10 mil, dinheiro suado tem o mesmo valor. Aqui o senhor é bem-vindo. Vamos abrir sua conta agora mesmo. O senhor tem os documentos aí? Carlos colocou o envelope pardo sobre a mesa de madeira. Tenho esse cheque aqui. Quando Carlos deslizou o cheque administrativo sobre a mesa, Otávio ajeitou os óculos. Ele olhou para o papel. Depois olhou para Carlos. Depois olhou para o papel novamente.
O gerente, experiente como era, precisou de um momento para processar a quantidade de zeros. Ele não gritou. Não tremeu. Não ficou bajulador. Ele apenas levantou os olhos e encarou Carlos com respeito profundo, quase solene. Senhor Carlos, disse Otávio, com a voz calma. Isso é o trabalho de uma vida inteira. 50 anos, seu Otávio. De sol a sol. É uma honra que o senhor confie esse patrimônio ao nosso banco. Uma honra verdadeira. O senhor não imagina o que isso representa para nossa agência. Nós vamos cuidar disso como se fosse nosso. Otávio não ofereceu produtos VIPs ou salas exclusivas imediatamente. Ele perguntou sobre a história de Carlos. Quis saber sobre a fazenda. Sobre a esposa falecida. Conversaram por quase uma hora, como dois velhos amigos, enquanto a papelada era preparada. Quando tudo estava assinado e o depósito de 12 milhões foi efetivado, o sistema do banco emitiu um alerta sonoro especial na mesa do gerente regional, na capital, avisando de uma captação recorde. Otávio apertou a mão de Carlos. O senhor agora é o maior investidor individual desta região, seu Carlos. Mas para mim, o senhor continuará sendo o homem que merece um copo d'água antes de qualquer negócio. Carlos sorriu, sentindo que finalmente estava no lugar certo. Mas enquanto a paz reinava no banco mercantil, do outro lado da rua, a tempestade perfeita estava se formando sobre a cabeça de César. As notícias ruins, dizem os antigos, voam mais rápido que gavião em descida. E a notícia daquele depósito perdido já estava voando. Na agência Prime, o clima era de velório. César estava trancado em sua sala de vidro, com as persianas fechadas, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele roía as unhas, algo que não fazia desde a infância. Ele havia tentado ligar para a central, tentado inventar uma desculpa preventiva, mas não sabia o que dizer. Neguei água a um milionário. Isso soaria como loucura. Ele rezava, para qualquer santo que quisesse ouvir, que Carlos tivesse ido para casa e desistido de investir naquele dia. Mas o destino é implacável. O telefone vermelho em sua mesa, uma linha direta com a diretoria regional, tocou. O som era estridente, agressivo. César sentiu o estômago embrulhar. Ele atendeu com a mão trêmula. Alô? César? Aqui é o diretor regional, Dr. Alberto. A voz do outro lado era fria, cortante. Pois não, Dr. Alberto. Que honra receber sua ligação. Não é uma ligação de cortesia, César. Acabo de receber um relatório de inteligência de mercado. O Banco Mercantil, nossa concorrência direta, aquela agência caindo aos pedaços na esquina da sua rua, acabou de registrar uma entrada de capital de 12 milhões de reais. De um único CPF. César sentiu as pernas falharem. Ele se apoiou na mesa. 12 milhões? Ele repetiu, fingindo surpresa, embora soubesse exatamente de quem se tratava. Sim. O nome do cliente é Carlos da Silva. Nossos registros mostram que ele tirou uma senha na sua agência às 12 horas. A senha G452. O sistema mostra que ele foi atendido na sua mesa às 13 horas. E o atendimento foi encerrado 5 minutos depois, sem nenhuma movimentação. O silêncio na linha era ensurdecedor. César podia ouvir a respiração pesada do diretor. César. A voz do diretor baixou um tom, ficando ainda mais assustadora. Você teve um cliente com 12 milhões de liquidez na sua frente, na sua mesa, e ele atravessou a rua para depositar no concorrente. O que aconteceu nessa sala? Doutor, veja bem. César começou a suar frio, a mentira se formando rápida e desesperada em sua mente. O homem ele parecia confuso. Estava sujo, mal vestido. Eu achei que fosse um golpe. Sabe como é, com essas fraudes de hoje em dia. Eu estava apenas protegendo o banco. Segui os protocolos de compliance. Protocolos? O diretor gritou, fazendo César afastar o telefone do ouvido. O protocolo é verificar a veracidade do cheque. O protocolo é tratar o cliente bem. Eu puxei as imagens das câmeras de segurança, César. Eu estou vendo agora mesmo. O coração de César parou. Ele havia esquecido das câmeras. Eu estou vendo você negar água ao cliente no saguão. Eu estou vendo você apontando o dedo para a cara dele. Eu estou vendo ele mostrar o cheque e você correr atrás dele desesperado depois que ele se levantou. Isso não é protocolo de segurança, César. Isso é incompetência e preconceito. Mas Dr. Alberto, ele estava sujo de barro. A agência tem um padrão visual. César tentou sua última cartada,
A cartada da arrogância. Dinheiro não tem cheiro, César. E o padrão visual que você tanto preza nos custou a meta do semestre inteiro. Você tem ideia da comissão que perdemos? Você tem ideia da vergonha que é para nossa marca perder um cliente desse porte para o mercantil? Eu posso consertar. Eu vou atrás dele. Eu vou na fazenda dele agora mesmo. César suplicou, quase chorando. Você não vai a lugar nenhum, sentenciou o diretor. Você vai arrumar suas coisas. O auditor está a caminho para assumir a agência interinamente. Você está suspenso por tempo indeterminado, até que o RH decida se será demissão por justa causa ou se aceitaremos sua carta de demissão para evitar escândalo. Não! Por favor, eu tenho financiamento do apartamento, do carro. César choramingava, a imagem do homem poderoso desmoronando completamente. Deveria ter pensado nisso antes de julgar um livro pela capa. Passe o cargo para o subgerente agora. E César? Sim? Ele sussurrou, derrotado. Se eu souber que você tratou mal mais alguém enquanto sai, eu garanto que você nunca mais trabalha no mercado financeiro neste país. A linha ficou muda. César deixou o telefone cair no gancho. Ele olhou ao redor de sua sala luxuosa. Os prêmios na parede, as fotos de viagens, tudo parecia zombar dele agora. Ele olhou através do vidro. Os funcionários no saguão já sabiam. As fofocas corriam rápido. Eles olhavam para ele não mais com medo ou respeito, mas com pena e um certo prazer vingativo. César, o rei do castelo de vidro, havia sido destronado por um senhor de botas sujas. E a humilhação dele ainda não havia terminado. Porque Carlos, em sua infinita bondade, tinha mais uma lição para ensinar. Não com ódio, mas com gratidão. 3 dias se passaram desde o incidente. A cidade pequena já fervilhava com a história do milionário secreto que fora escorraçado do banco. A versão que corria nas barbearias e nas praças era aumentada, claro, mas a essência era a mesma. A arrogância havia perdido para a humildade. Naquela manhã de quinta-feira, a caminhonete F1000 de Carlos estacionou novamente perto da agência bancária Prime. Dessa vez, porém, ele não estava sozinho. Ao seu lado, no banco do carona, estava seu sobrinho, um advogado jovem e sério, que veio ajudar o tio a resolver algumas pendências antigas. Carlos desceu do carro. Ele usava a mesma roupa simples, calça jeans, camisa xadrez e chapéu. Ele não mudaria quem era só porque agora tinha uma conta recheada. A diferença era que, agora, ele caminhava com ainda mais tranquilidade. Quando ele se aproximou da porta giratória, o clima mudou instantaneamente. O novo gerente interino, que viera da capital às pressas, viu pelas câmeras quem estava chegando e correu para a entrada. Seu Carlos. Que prazer revê-lo, disse o gerente interino, abrindo a porta lateral pessoalmente, com um sorriso nervoso. Por favor, entre. A casa é sua. Carlos parou. Ele olhou para o homem engravatado com serenidade. Agradeço a gentileza, moço. Mas eu não vim fazer negócios. Minha conta agora é no vizinho, onde fui recebido com água antes de saberem meu saldo. O gerente interino engoliu em seco, envergonhado pelos pecados de seu antecessor. Eu compreendo perfeitamente, senhor. Estamos todos muito envergonhados com o ocorrido. O senhor César não faz mais parte do nosso quadro. Eu não vim falar do César, cortou Carlos, sem demonstrar alegria pela desgraça alheia. Ele olhou ao redor, procurando alguém. Eu vim falar com o João. O gerente interino piscou, confuso. O João? O segurança? Ele mesmo. Onde ele está? Ele está no posto dele, ali no canto. João, venha cá. Chamou o gerente. João se aproximou, receoso. Ele tinha medo de ser demitido por tabela, apenas por ter estado presente na confusão. Ele segurava o boné nas mãos, a cabeça baixa. Pois não, chefia? Pois não, seu Carlos? Carlos ignorou o gerente e colocou a mão no ombro do segurança. João, meu filho, tudo bem com você? Tudo, senhor. Na medida do possível. João, eu comprei uma terrinha nova. Menor que a fazenda, mas boa de água. Vou montar uma criação de gado de elite, coisa pouca, mas de muito valor. E vou precisar de alguém de confiança para cuidar da segurança da propriedade e gerenciar o pessoal da entrada. Não quero gente de empresa terceirizada que não conheço. Quero gente boa, gente de família. João levantou os olhos, surpreso. O senhor está falando de mim? Estou. O salário é o dobro do que você ganha aqui,
com carteira assinada, casa para morar na propriedade e comida da fazenda. Mas tem uma condição. Qual, senhor? João já tinha lágrimas nos olhos. Ele ganhava salário mínimo e sustentava 3 filhos com dificuldade. A condição é que lá na minha fazenda, ninguém nega água nem para cachorro vira-lata. A regra é tratar todo mundo igual, do doutor ao peão. Você aceita? João não conseguiu falar. Ele apenas balançou a cabeça vigorosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. Ele apertou a mão de Carlos com as 2 mãos. Eu aceito, seu Carlos. Deus lhe pague. Eu aceito. O saguão do banco estava em silêncio absoluto. Os caixas, os clientes, o gerente interino, todos assistiam àquela cena. Nesse momento, a porta da sala da gerência se abriu. César estava saindo. Ele carregava uma caixa de papelão com seus pertences pessoais, um porta-retrato, uma caneca, alguns livros. Ele não usava mais gravata. O rosto estava inchado de chorar, os olhos vermelhos. Ele parou ao ver a cena. Viu Carlos, o homem que ele humilhou, oferecendo uma vida nova para o segurança que ele ignorava. Viu o respeito nos olhos de todos por aquele senhor simples. Carlos virou-se e viu César. Não houve gritos. Não houve xingamentos. Carlos apenas olhou para César com uma expressão indecifrável. Ele tirou o chapéu levemente, num gesto de despedida educada. Passar bem, seu César. Que o senhor aprenda que a vida é uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, no outro a gente está embaixo. O segredo é não cuspir em quem está passando lá embaixo, porque a roda gira rápido. César baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Ele caminhou em direção à saída, passando pela porta giratória pela última vez, não como dono do mundo, mas como um homem desempregado e com a reputação manchada. Carlos colocou o chapéu de volta na cabeça. Vamos, João? A caminhonete está esperando. Temos muito trabalho pela frente. João tirou o colete do banco, entregou o crachá para o gerente interino estupefato e seguiu Carlos para fora, para o sol, para a liberdade. Atrás deles, a agência bancária parecia mais fria e vazia do que nunca. O dinheiro tinha ido embora, mas a lição ficaria para sempre impregnada naquelas paredes de mármore. Mas a história de Carlos não terminava ali. O que ele faria com aquela nova chance e como sua atitude reverberaria na vida de outras pessoas seria o tema do nosso fechamento emocionante. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico na agência bancária. O tempo, esse senhor implacável que não para nem para rei nem para plebeu, encarregou-se de colocar cada peça em seu devido lugar no tabuleiro da vida. A nova propriedade de Carlos, batizada carinhosamente de Recanto da Acolhida, não era a maior da região, mas certamente era mais bonita. Não havia luxo ostensivo, nem portões dourados. Mas havia algo que chamava a atenção de quem passava pela estrada. Logo na entrada, do lado de fora da cerca, Carlos mandou construir uma fonte de pedra. Dela, jorrava água fresca e cristalina dia e noite, captada de uma mina na serra. Acima da bica, uma placa de madeira talhada à mão dizia: quem tem sede, beba. A água é de Deus, a terra é de passagem. Aquela fonte era o símbolo da promessa que Carlos fizera a si mesmo. Motoristas de caminhão, andarilhos, ciclistas e vizinhos paravam ali para se refrescar. Ninguém precisava pedir, ninguém precisava mostrar documento, ninguém precisava estar bem vestido. A água era para todos, pois a sede não escolhe conta bancária. Dentro da propriedade, a vida florescia. João, o antigo segurança de olhar cansado, era agora um homem transformado. O sol da fazenda lhe devolvera a cor, e o trabalho digno lhe devolvera o sorriso. Ele morava com a esposa e os filhos em uma casa de alvenaria nova, construída por Carlos. Seus filhos, que antes estudavam em escolas precárias da periferia, agora iam para o colégio na cidade com transporte escolar pago pela fazenda. João não era apenas o chefe da segurança, ele havia se tornado o braço direito de Carlos. Com sua honestidade e lealdade, ele gerenciava a entrada e saída de insumos, cuidava da folha de ponto dos funcionários e, o mais importante, garantia que a regra de ouro do patrão fosse cumprida, respeito absoluto por qualquer ser humano que pisasse naquele chão. Numa tarde de terça-feira, Carlos estava na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo. Seus cabelos estavam mais brancos e o caminhar um pouco mais lento, mas seus olhos brilhavam com uma paz que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Ele tomava seu café, quando viu uma caminhonete simples de entrega estacionar no pátio. Era uma entrega de ração e sal mineral que João havia encomendado. O motorista desceu,
mas quem desceu do lado do carona para ajudar a descarregar os sacos pesados chamou a atenção de Carlos. Era um homem magro, usando o uniforme azul de uma loja de materiais agropecuários da cidade. Ele usava um boné para se proteger do sol e luvas de trabalho gastas. O homem pegou um saco de 30 quilos nas costas, curvando-se com esforço, e o levou até o galpão. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira do armazém. Carlos estreitou os olhos. Havia algo familiar naquele homem. Ele se levantou da cadeira de balanço e caminhou devagar até o galpão. Ao chegar perto, o homem estava colocando o último saco na pilha. Ele tirou o boné para enxugar a testa com a manga da camisa. Quando ele se virou e viu Carlos parado ali, seus olhos se arregalaram em pânico. O saco de ração quase caiu de suas mãos. Era César, o ex-gerente do Banco Prime. O homem que vestia ternos italianos e desprezava quem cheirava a terra, agora estava ali, sujo, suado, trabalhando como ajudante de entregas, carregando peso para sobreviver. O silêncio entre os dois foi pesado. João, que conferia a nota fiscal, percebeu a tensão e se aproximou, pronto para intervir se necessário. Mas Carlos levantou a mão, pedindo calma. César baixou a cabeça. A vergonha parecia pesar mais que os sacos de ração. Ele não conseguia encarar o homem que humilhara. Sua carreira no mercado financeiro havia acabado no dia em que o vídeo das câmeras de segurança vazou internamente. Nenhuma agência quis contratar um gerente com fama de preconceituoso. Perdeu o carro, perdeu o apartamento financiado, perdeu os amigos que só gostavam dele pelo cargo. Restou-lhe o trabalho braçal, onde aprendeu, na dor, o valor de cada centavo. Boa tarde, moço, disse Carlos, com a mesma voz calma daquele dia no banco. Boa tarde, seu Carlos, respondeu César, com a voz embargada, sem levantar os olhos. Desculpe-a minha presença. Eu não sabia que a entrega era aqui. Se o senhor quiser, eu saio. Eu espero na caminhonete. Carlos deu alguns passos à frente. Ele olhou para as mãos de César. Estavam calejadas, com feridas de trabalho. Eram mãos de quem estava lutando. Você está com sede, filho? Perguntou Carlos. A pergunta atingiu César como um raio. Ele estremeceu. Lembrou-se da frase cruel que dissera: o bebedouro é exclusivo para clientes. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo de poeira do ex-gerente. Estou, senhor. Estou com muita sede, admitiu César, chorando baixinho. Carlos não hesitou. Ele foi até a garrafa térmica grande que ficava no galpão para os funcionários, encheu um copo de alumínio com água gelada e estendeu para César. Beba. Aqui a água não se nega a ninguém. Nem a amigo, nem a inimigo. Porque diante de Deus, somos todos iguais. César pegou o copo com as mãos trêmulas. Ele bebeu a água como se fosse o líquido mais precioso do mundo. Aquela água lavou não só a garganta seca, mas lavou também um pouco da amargura de sua alma. Quando terminou, César devolveu o copo e finalmente olhou nos olhos de Carlos. O senhor me perdoa? Perguntou César, com sinceridade. Eu fui um tolo. Eu era cego pela soberba. A vida me ensinou. Doeu, mas me ensinou. Carlos colocou a mão no ombro de César. O perdão não é para quem pede, César. O perdão é para quem dá. Eu já te perdoei no momento em que saí daquela agência. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Eu vejo que você está trabalhando, suando a camisa. Isso é honrado. Todo trabalho é digno. Continue assim. Carlos então virou-se para João. João, dê uma gorjeta extra para os entregadores. E mande prepararem um café com bolo lá na cozinha para eles antes de voltarem para a cidade. Ninguém sai da minha casa com fome. César não tinha palavras. Ele apenas assentiu, enxugando as lágrimas. Aquele gesto de humanidade foi a lição final que faltava para fechar o ciclo. Ele entendeu que a verdadeira riqueza de Carlos não eram os 12 milhões no banco, mas a grandeza de espírito. Carlos voltou para a varanda. A noite começava a cair, trazendo frescor e o canto dos grilos. Ele se sentou novamente, sentindo-se completo. Ele pensou em sua jornada. Nasceu pobre, trabalhou duro, construiu um império, foi humilhado, deu a volta por cima e, no final, usou sua vitória não para esmagar quem o feriu, mas para ensinar e acolher. O dinheiro no banco, bem aplicado pelo seu amigo Otávio, que agora visitava a fazenda todos os domingos para almoçar, rendia frutos que eram distribuídos. Carlos reformou a ala pediátrica do hospital da cidade,
comprou equipamentos novos e garantiu que ninguém ficasse sem atendimento por falta de recursos. Ele não queria placas com seu nome, nem estátuas na praça. Ele queria apenas saber que, quando partisse desse mundo, deixaria a terra um pouco melhor do que encontrou. Seus olhos pesaram de sono, um sono tranquilo de quem tem a consciência limpa. Ele olhou para o céu estrelado e sussurrou uma prece de gratidão. Obrigado, meu Deus, por me dar a sede. Pois foi através da sede que eu pude dar de beber a quem precisava. Foi através da humilhação que eu pude mostrar o valor da honra. E foi através do dinheiro que eu pude provar que ele não vale nada se não houver amor. Lá embaixo, no galpão, ouvia-se as risadas de João e dos entregadores tomando café. A vida seguia, simples e bela. E assim, aprendemos que o mundo dá voltas. O gerente que negou água, hoje bebeu da mão daquele que humilhou. O segurança que era invisível, hoje é o guardião da propriedade. E o velho fazendeiro, com suas botas sujas de barro, mostrou que a maior elegância de um ser humano não está no terno que ele veste, mas na pureza de seu coração. Que essa história fique marcada em sua memória. Nunca julgue ninguém pela aparência. Nunca trate alguém com desprezo. Porque o ninguém de hoje pode ser o seu tudo de amanhã. E, no final das contas, debaixo de 7 palmos de terra, todos temos o mesmo tamanho. O que fica é o bem que fizemos e as sementes de amor que plantamos nos corações alheios. A verdadeira riqueza é ser rico daquilo que o dinheiro não compra e a morte não leva. Eu espero do fundo do meu coração que essa história tenha tocado você. Vivemos em um mundo onde as aparências valem muito, mas esquecemos que o interior é o que sustenta a estrutura. Se você se emocionou com a atitude do Sr. Carlos e com a reviravolta na vida de João e César, eu tenho um pedido final. Comente aqui embaixo. A humildade é a chave. Quero ver quantas pessoas de valor chegaram até o final dessa história. Não esqueça de deixar o seu like, pois isso mostra para o YouTube que precisamos de mais histórias com valores e lições de vida. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, nós contamos as histórias que o mundo precisa ouvir. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima história emocionante.